Bom, vamos começar com a revisão da matéria História do Direito Brasileiro. Vamos começar primeiro pelo resumo, né, pela preparação, o Prepara, que foi deixado lá no CIA. Uma revisão de matérias das semanas 1 a 6. O primeiro tópico vai ser a introdução da disciplina da História do Direito. Logo após nós teremos o segundo tópico, que é o processo de colonização e organização do Brasil colônia. O terceiro tópico vai ser o ouro, a conjuração e ideias emancipatórias, o contexto do período pré-independência. O quarto tópico, de Reino Unido a Império do Brasil. O quinto tópico vai ser o período regencial, o difícil período de estabilização da independência, e o sexto é o começo do segundo reinado. Então vamos às nossas lembranças e revisões. Introdução à história, à disciplina História do Direito do Brasil. Por que o direito luso brasileiro tem raízes romano-germânicas? O sistema jurídico português está filiado ao sistema da Civil Law, ou romano-germânico, que se baseia na vontade de quem faz a lei, os legisladores, prevendo situações futuras. Ao juiz cabe tão somente aplicar as regras produzidas. Aqui a fonte mais importante do direito é a lei. Há um outro sistema denominado Common Law, cuja fonte mais importante do direito são os costumes, que são os países originados dos países anglo-saxões. O que eram as ordenações do reino e quais foram elas? No processo histórico de formação e da individualização do direito português, o período que se inicia por volta de meados do século XV foi marcado pela produção de compilações de um imenso conjunto de tipos normativos que se encontravam em vigência em Portugal desde sua formação como uma monarquia independente em meados do século XII. Essas compilações ficaram conhecidas como as Ordenações do Reino. Foram elas as Ordenações Afonsinas, que foi de 1446 a 1447, as Ordenações Manuelinas, que foi no ano de 1521, e as Ordenações Filipinas, que foi de 1603 e confirmadas por Dom João VI até 1643. Qual foi o primeiro documento legal internacional produzido sem a participação da Igreja? Em 1494, foi firmado o Tratado de Tordesilhas, ato inaugural da diplomacia moderna, já que foi o primeiro acordo entre estados sem a interferência do Papa. Por esse tratado, a linha de demarcação entre as áreas portuguesas e espanholas passaria a 370 léguas a oeste dos arquipélagos de Açores e Cabo Verde. O processo de colonização e organização do Brasil colônia foi da seguinte forma. Para a colonização do Brasil, Portugal adotou o sistema de capitanias hereditárias, plantation, e o pacto colonial como seu sistema colonial econômico. Vamos defini-los. O sistema econômico colonial está definido em
monocultura, grandes extensões de terras e a mão de obra escrava. Esse era o plantation. Quais documentos legais regulamentavam o sistema das capitanias hereditárias? Eram 3. As cartas de doação, que estabeleciam as dimensões territoriais de cada uma das capitanias declaradas hereditárias. As cartas forais, ou simplesmente forais, regulamentavam os direitos e deveres fiscais e os privilégios dos donatários, além de estabelecer os tributos régios. E as leis das sesmarias, que era utilizada para a distribuição das terras nas colônias portuguesas. Vamos lá? Vamos repetir então? Quais documentos legais regulamentavam o sistema das capitanias hereditárias? Foram as cartas de doação, as cartas forais e a lei das sesmarias. Quais as causas e as principais consequências da mudança da família real para o Brasil em 1808? Bom, tudo começou com Napoleão e o bloqueio continental europeu. Logo em seguida, veio a vinda da família real para o Brasil em 1808, fugindo de Napoleão. Em seguida, nós tivemos a abertura dos portos às Nações Unidas, um acordo com a Inglaterra, que foi a famosa Revolução do Porto, em 1820. Que rebeliões ocorreram no Brasil colônia e qual o principal motivo? A partir do século XVII, houve uma série de rebeliões, geralmente motivadas por questões de ordem econômica, mas elas expressavam um descontentamento da população da colônia em razão do excessivo controle da metrópole, ou seja, de Portugal. Dentre essas revoltas, nós temos Revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684, a Guerra dos Emboadas, em 1708, em Pernambuco, Guerra dos Mascates, também em Pernambuco, em 1707, a Revolta de Felipe dos Santos, em 1720, em Vila Rica, a Conjuração Mineira, de 1789, e a Conjuração Baiana, de 1798, também conhecida como Conjuração dos Alfaiates. Que tipo de penas estavam previstas nas ordenações filipinas e qual foi a pena aplicada a Tiradentes? Isso foi muito debatido em sala de aula. O livro 5 das ordenações filipinas previa uma série de penas, tipo perda e confisco dos bens e multas, prisão simples e prisão com trabalhos forçados, galés temporárias ou perpétuas, desterro, ou seja, condenação de deixar o local do crime, e o degredo, que é a condenação de residência obrigatória em certo lugar. Banimento ou exílio, degredo perpétuo, os açoites, a decepação do membro e as várias formas de pena de morte. Morte natural, que seria a forca, a morte natural com crueldade, que é a morte com tortura prévia, e morte natural para sempre com exposição do cadáver na forca, além da morte atroz, com cadáver esquartejado. Essas são as penas previstas nas ordenações filipinas. Do Reino Unido ao Brasil, ao Império do Brasil.
Porque, apesar de se comemorar a independência do dia 7 de setembro, podemos dizer que muito antes disso, ainda que parcial, a independência já estava devidamente consumada para a grande maioria. Sobre a Constituição de 1824 e suas repercussões. Bom, sabemos que o seu texto ele foi outorgado. Houve a adoção de um regime político monárquico. Houve a divisão em 4 poderes. Que 4 poderes eram esses? Executivo, legislativo, judiciário e moderador, sendo este último determinante para a instauração de um regime semi-absolutista. Também tivemos o voto censitário baseado na renda, o estabelecimento do catolicismo como religião oficial do Brasil, sendo a Igreja subordinada ao Estado. Todos esses detalhes estão na Constituição de 1824. Então eu vou repetir. Sobre a Constituição de 1824, tivemos as seguintes repercussões. Seu texto ele foi outorgado. A adoção de um regime político monárquico, a divisão em 4 poderes, executivo, legislativo, judiciário e moderador, sendo este último determinante para a instauração de um regime semi-absolutista. Tivemos também o voto censitário baseado na renda e o estabelecimento do catolicismo como religião oficial do Brasil, sendo a Igreja subordinada ao Estado. Por que se afirma que o Código Criminal de 1830 tem feições iluministas? Vamos lá os motivos. A ideia de proporcionalidade entre o crime e a pena. Tivemos também a impossibilidade de pena ultrapassar a pessoa do infrator. A humanização da pena de morte sem a tortura. E a proibição das penas cruéis sem enforcamentos e decapitações, embora ainda tenham persistido algumas penas previstas pelas ordenações filipinas. Vamos voltar à pergunta. Por que se afirma que o Código Criminal de 1830 tem feições iluministas? Vamos lá. Porque a ideia de proporcionalidade entre o crime e a pena, a impossibilidade da pena ultrapassar a pessoa do infrator, a humanização da pena de morte sem a tortura e a proibição das penas cruéis sem enforcamentos e decapitações, embora ainda tenham persistido algumas penas previstas pelas ordenações filipinas. O período regencial. O período regencial foi o difícil período de estabilização da independência. Quais as causas da crise do primeiro reinado e a abdicação de Dom Pedro I? Foram elas: o autoritarismo de que era acusado o monarca, o suposto privilégio que o mesmo estaria concedendo aos interesses portugueses em detrimento dos interesses brasileiros. A crise econômica porque passava o país em razão dos gastos com guerras, especialmente a Guerra da Cisplatina e a repressão à Confederação do Equador. E tivemos também a sucessão ao trono de Portugal. Qual a importância do Ato Adicional de 1834 no período regencial? Esse Ato Adicional de 1834
institucionalizou de forma mais aprofundada o processo de descentralização do poder, havendo quem considerasse que o Estado unitário do Império somente não teria se transformado em uma forma de Estado plenamente Estado unitário do Império. Vamos voltar à pergunta, por favor. Vamos lá. Qual a importância do ato adicional de 1834 no período regencial? Ele institucionalizou de forma mais aprofundada o processo de descentralização do poder, havendo quem considerasse que o Estado unitário do Império somente não teria se transformado em uma forma de Estado plenamente federal pelo fato dos presidentes de províncias terem continuado a ser indicados pelo poder central. De qualquer forma, este é um dos marcos jurídicos fundamentais do período. Retornando ao raciocínio, qual a importância do ato adicional de 1834 no período regencial? Ele institucionalizou de forma mais aprofundada o processo de descentralização do poder, havendo quem considerasse que o Estado unitário do Império somente não teria se transformado em uma forma de Estado plenamente federal pelo fato dos presidentes de províncias terem continuado a ser indicados pelo poder central. De qualquer forma, esse é um dos marcos jurídicos fundamentais desse período. O segundo reinado. Como era o acesso de terras antes e como ficou depois da Lei de Terras de 1850? O acesso às terras antes de 1850 se dava pela doação de terras através das sesmarias, desde o período colonial, ou ainda pela compra e principalmente ocupação e posterior posse de terras devolutas. A partir da aprovação de leis de terras de 1850, as terras desocupadas se tornaram propriedades do Estado e somente poderiam ser adquiridas mediante compra e venda ou por autorização do rei. Vamos falar um pouco da questão escravagista. Temos como ela a Lei Eusébio de Queiroz, que foi de 1850, a Lei do Ventre Livre, em 1871, a Lei Saraiva Contegipe dos Sexagenários, ou Lei dos Sexagenários, que foi em 1885, e a Lei Áurea, que foi em 1888. O Império no Brasil caiu por conta de suas crises. Quais crises foram essas? Foram a propagação das ideias republicanas, a crise entre a Igreja e o Estado, no caso uma questão religiosa, a abolição da escravidão, que tirou o apoio dos senhores de escravos ao regime imperial, principalmente por não terem recebido as indenizações do governo a que achavam fazerem jus. A questão militar, que representou uma série de conflitos entre oficiais do Exército Brasileiro e a monarquia, no período entre 1884 e 1887, e que acarretou no fortalecimento da campanha republicana entre os militares. Bom, essa é a primeira revisão do Prepara, que está lá no site do SAVA, ou CIA, ok? Em breve estaremos disponibilizando mais uma etapa de revisão. Obrigado.